Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista. Quando eu comecei a conseguir trabalho de ilustração, eu já fui me distanciando do Júpiter e ao mesmo tempo todo mundo que estava no Júpiter já tinha conseguido andar com as próprias pernas. E a gente compreende o Júpiter como esse momento de transição, né? Como uma ferramenta coletiva muito importante para nossa carreira, mas que em um dado momento já não fazia mais sentido. Então, aí foi cada um para o seu canto, estabeleceu suas carreiras e eu fui me voltando mais para a ilustração. Eu vim da periferia da Zona Leste. Ao meu redor, eu vi muitos exemplos de mulheres feministas, mas que nunca eram feministas, que nunca ouviram falar de feminismo. Então elas eram o meu exemplo. Então quando eu fui estudando teoria no feminismo, eu fui percebendo que essas mulheres me mostraram tudo isso quando eu era muito nova e que esses valores que eu tinha e que eu não conseguia concretamente explicar para uma pessoa, porque eu não tinha base, não tinha fundamento, que esses valores já existiam dentro de mim e vinham muito dessas pessoas. Então eu fui levando todos esses questionamentos para os trabalhos. E aí, depois que eu comecei a pintar, você pode pedir um pequeno ajuste, você não pode pedir pra eu pintar de novo. E eu não mudo a paleta de cores do meu trabalho, essa é uma coisa assim, jamais. Se você falar, mas não pode ser a camiseta azul, não pode. Você sabe desde o início, tipo assim, vai em contrato que eu não mudo a paleta de cores do trabalho. Então, não me interessa se o logo da sua empresa é azul, se a parede que você vai colocar o negócio é azul, tipo assim, tanto faz pra mim, porque eu não vou mudar. Tipo, esse é o meu trabalho, essa é uma parte importantíssima do meu trabalho. Você quer um negócio azul? Vai lá e contrata uma pessoa que faz azul. E um beijo. Olá, queridos ouvintes. Estou aqui gravando no dia 26 de setembro e eu vou conversar com a Pri Barbosa, artista, ilustradora e muralista. Como que você tá, Pri? Ai, tô bem, tô feliz a gente conseguir bater esse papo. Acho que é um assunto super importante, né? A gente dividir as experiências é sempre muito bem-vindo. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E eu queria já começar te perguntando como que você se tornou freela, autônoma, como que você se tornou artista, talvez seja a mesma trajetória aí. Conta um pouco pra gente, por favor. Eu acho que eu tenho uma carreira que foi para muitos lados, assim, né? Eu sou formada em artes visuais e quando eu entrei na faculdade eu queria muito ser ilustradora, mas eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais familiaridade com o que é um ilustrador do que naquela época. Eu me formei há 10 anos atrás, então faz muito tempo. Então eu não sabia exatamente o que é que um ilustrador ia fazer. Então quando eu entrei na faculdade de artes visuais, eu quebrei a cara, né? Porque eu falei, meu Deus, acho que eu não tô no lugar certo. Acho que não é isso. Depois eu fui ouvindo melhor o pessoal do design falando, talvez o design se aproxime um pouco mais do que você tinha em mente e tal. Mas eu fiquei bem contente com as artes visuais. Só que eu enveredei para um outro caminho muito distante do que eu tinha imaginado. Eu fui muito mais para a área de educação cultural. E aí eu comecei a ver que trabalhar em instituições, museus e centros culturais, eu não via muito para onde crescer. Então eu fui me aventurar no design. Então eu consegui um trabalho no estúdio de criação e foi aí que eu comecei a trabalhar com ilustração. Então lá eu trabalhava com ilustrações para vários clientes. Então tinha Discovery Home and Health, Nickelodeon, Cartoon. Então eu fui aí sim me familiarizando com a ilustração. Inclusive foi aí que eu fui aprendendo as ferramentas digitais, porque antes disso eu nunca tinha ligado um Mac na minha vida. Eu não sabia mexer em nada. Photoshop para mim era para editar a foto do Orkut. Então, eu não tinha muita familiaridade. E foi aí que eu fui mais pro design. Então, quando eu percebi que eu estava literalmente sendo explorada no meu trabalho, eu falei, cansei. Não quero mais trabalhar em agência, em estúdio, não quero trabalhar mais nada disso. Vou começar a pegar uns freelas até eu conseguir andar com as próprias pernas e poder me desvencilhar desses contratantes que, é isso, me exploravam. Então, foi aí que eu virei freela, assim, num caminho muito longo. Esse começo foi durante a faculdade ainda?
Não, eu saí da faculdade em 2012. Eu entrei pro design, foi 2013, e eu virei freela para sempre a partir de 2017. Uhum. Ah, Então, é o ano desde que eu virei também. 2017. Graças a bom Deus, desde 2017, mesmo com todas as dificuldades que uma carreira freela tem, eu me sinto muito mais contemplada e acho que para mim funcionou muito melhor. Eu acho que tem pessoas que funcionam muito bem sendo freela, pessoas que não tanto. Para mim é perfeito, então fiquei, tô no lugar certo. E essas mudanças de carreira foram rolando antes, durante, porque você estava em estúdio de design mais com ilustração, mas você expandiu bastante isso também, né? Isso foi como freela já ou começou a acontecer antes? Então, na real, o que aconteceu foi muito mais uma questão de necessidade, assim. Por quê? Quando eu tava nesse estúdio trabalhando e tal, eu fui morar sozinha, isso foi 2015. E eu ganhava muito pouco, ganhava muito mal e trabalhava muitas horas por dia, que é uma coisa muito comum para agências, né, para estúdios de criação, enfim. Só que eu não tava conseguindo pagar as contas, tipo, eu conseguia pagar o aluguel, eu conseguia pagar a luz, a água, mas assim, mercado, comida, transporte, tudo isso ficava sempre faltando e eu, assim, no vermelho todos os meses, tipo um desespero, assim. E aí eu comecei a fazer freelas em áreas diferentes, né? Eu comecei a fazer freela junto com outros amigos no Coletivo Júpiter, foi um coletivo que a gente fundou, um coletivo de design, e a gente falou assim, bom, a gente tem muita dificuldade de pegar freela sozinho, então vamos organizar para que a gente crie esse coletivo e a gente pegue freelas só em dupla. Então a ideia era fazer todos os projetos em dupla para que a gente até aprendesse um pouco com a área do outro, porque tinha gente que gostava mais de stop motion, gente que gostava mais de identidade visual e assim por diante. Uhum. Então a gente começou a fazer esse esquema de duplas no Coletivo Júpiter e a gente foi conseguindo clientes e foi aprendendo a fazer mais coisas e a gente foi fazendo projetos conceituais para colocar no portfólio, né? Porque no começo a gente não tinha nenhum projeto que não fosse dos lugares que a gente trabalhava, a gente não poderia usar. Então a gente foi criando esses projetos conceituais para construir um portfólio que demonstrasse o que a gente queria fazer, que demonstrasse o que a gente sabia fazer, os caminhos que a gente queria ir. Então eu comecei a pegar esses freelas de design e ao mesmo tempo eu comecei a fazer umas pinturas de guache bem pequenininhas, eram uns retratinhos das pessoas. Então eu anunciava no Facebook que eu fazia os retratinhos das pessoas nesses grupos de mulheres, grupos feministas, e essas mulheres foram começando a encomendar esses retratinhos. Então no começo eu trabalhava no estúdio durante o dia, aí eu voltava para casa, fazia freela e fazia os retratinhos. Então eu tinha, tipo, esses 3 trabalhos, assim. E foi uma época muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo eu sabia que era uma construção para que eu pudesse, mais pra frente, me manter só sendo freela ou só fazendo os retratinhos e sair, assim, desse lugar que eu trabalhava. Eu não sabia se eu ia precisar trabalhar em outro lugar para me manter ou não, mas o intuito era sair do lugar que eu trabalhava naquele momento, que era um lugar extremamente tóxico e que violava leis trabalhistas. Era uma coisa muito absurda mesmo. Mas como eu não tinha muita experiência na área de design, eu me sentia muito acuada, assim, de arranjar um outro trabalho, enfim. Então, por isso que o Coletivo Júpiter também foi tão importante na minha carreira e dessas pessoas que estavam comigo também, porque a gente pôde experimentar muita coisa, aprender muita coisa, ter liberdade de criação. E aí a gente foi conseguindo cada vez mais clientes, até que eu deixei de fazer os retratinhos, fiquei só no Júpiter, pedi demissão do meu emprego e aí comecei a trabalhar só com freela de design, para depois, assim, de uns 6 meses e tal, falar, não, acho que eu vou continuar ilustrando, mas não mais fazendo os retratinhos, eu vou ilustrar coisas autorais. E aí surgiram oportunidades de fazer ilustrações editoriais e tal, e aí eu nunca mais parei. Então, meu começo, assim, como ilustradora autoral foi mais ou menos em 2017, quando eu comecei a fazer muitas revistas. Por exemplo, eu comecei a fazer uma sessão, né, que tem no Universo da UOL, que eu comecei a ilustrar em 2017 e ilustro até hoje. Então, Nossa, que demais.
mais pelo carinho, assim, sabe? Eu acho que tem jobs que você continua, a equipe é bacana, são coisas legais, simples. Então, tô desde 2017 até hoje, assim, nessa sessão. E aí foi ampliando. Então, só depois de um tempo, assim, na ilustração, de acho que um ano e meio, que eu fui receber convites para fazer outros trabalhos que não fossem digitais. E aí eu fui dizendo sim, com muito medo, mas eu fui dizendo sim, e aí que eu fui parar na arte urbana, aí que eu retornei à pintura. Então, foram muitas voltas, assim. Aham. Mas foi... Parece muito tempo, mas na verdade, olhando agora, não é tanto, né? Então, 2017 eu fui virei freela, 2018 eu comecei a fazer coisas com arte urbana, e 2020 eu voltei pra pintura, então, muitas voltas pra mudar. Sim, ainda teve a pandemia no meio, né? Exato, mas Que a estamos pandemia, ainda, mas teve aquele baque de parar tudo e, sim. tipo... Mas foi na pandemia que eu voltei a pintar, né? Porque eu tinha vontade já, mas por conta da quantidade de projetos era impossível conciliar. Uhum. E no começo da pandemia, assim, os 3 primeiros meses não tinha trabalho, né? Então foi sobreviver de uma reserva e falar, bom, vou então aproveitar o tempo para não ficar frustrada, vou me empenhar nas coisas que eu quero fazer e não tinha tempo, agora eu tenho tempo, né? Então Uhum. foi aí que eu voltei a pintar. Nossa, e aí foram várias voltas, como você falou, meio que retornou também para talvez coisas que você tenha tido lá na faculdade que estavam adormecidas há muitos anos, né? Não, e na faculdade eu lembro que eu falei assim, eu nunca mais quero pintar na minha vida. Voltei a pintar. Eu acho pintar um saco, eu gosto de desenhar, gostava muito de gravura. E assim, quando foi assim, fui sentindo a vontade de pintar de novo, eu falei, nossa, cuspi pra cima, assim, porque hoje em dia a pintura é um negócio que me motiva muito. Eu acho que no comecinho, assim, na pandemia que eu voltei a pintar, foi muito mais para estudar coisas relacionadas à arte urbana, já que eu não podia sair, então eu comecei a estudar, a pintar na tela da mesma maneira que eu pintava nos murais. Então, como na tela eu uso tinta acrílica para tela mesmo, né? E na parede eu uso tinta latex, tinta acrílica para parede, elas têm secagem muito rápida. Então, Uhum. o processo é muito parecido. Eu pinto muito parecido num suporte no outro. Então, foi por isso que eu voltei. Mas aí eu fui gostando, gostando. E falei, putz, eu quero voltar a pintar. E você continua com esse fluxo, com esse mesmo material, trabalhando com essa secagem rápida e tal, ou você acabou explorando outras coisas também? Então, eu já tinha experimentado um pouco de óleo antes de assim, fincar o pé na tinta acrílica, mas eu acho que eu gosto muito disso, dos processos serem parecidos. Eu acho a tinta óleo muito bacana, acho que tem processos muito interessantes, mas hoje eu acho que a tinta acrílica me contempla mais, assim, até porque eu não sou muito uma pessoa que vai esperar secar pra fazer outra camada, meu Deus do céu, tipo, Uhum. não. Que Às é vezes nem tem impossível tempo. fugir na lógica do óleo, né? Exato, porque assim, o meu trabalho, minha carreira não é só da pintura, então eu tenho diversos projetos ao mesmo tempo. Então eu acho que meu tempo é melhor dividido quando eu tenho uma pintura mais rápida, que me libere para fazer outras coisas. Aí eu me sinto mais confortável. Sim, faz sentido. E aí, como que foram surgindo os primeiros clientes? Assim, você falou da relevância do coletivo Júpiter, mas clientes dessa época foram ficando porque você foi mudando a sua entrega, né? Então, teve gente que veio daí, ou tipo, o editorial surgiu de gente que indicou, e os murais também. Foi a partir de quê, assim? Então, eu acho que a segurança que eu fui criando, a autoconfiança que eu fui criando a partir dos projetos do Júpiter, influenciaram muito a minha ilustração. Então, quando eu adquiri um pouco mais de confiança, foi quando eu comecei a mostrar no Instagram as ilustrações. Que no começo ainda eram de guache e tal. E aí depois eu fui voltando, assim, né, para o digital, que era algo que eu fazia bastante quando eu trabalhava no estúdio. E fui treinando bastante. E aí eu fui mostrando mais no Instagram. Então eu acho que, pra mim, no meu percurso, o Instagram, as redes sociais tiveram uma relevância muito grande, né? Eu tenho amigos que a carreira teve uma guinada, assim, com o Behance, mas no meu caso foi Instagram, assim. Uhum. Foi a plataforma que eu fui usando inconscientemente como portfólio. Então, os meus trabalhos estavam lá. E a partir daí, as pessoas foram compartilhando e algumas pessoas
de editoriais acabaram vendo, e em revista tem muito isso, né? Eu já ilustrei muito para revista que a gente chama de revista feminina, né? Tem vários questionamentos com relação a isso, mas dá para entender, né? Eu vou dizer de revistas femininas. E eu ilustrei muito para revistas femininas, hoje em dia já não é um trabalho que eu pego muito, mas essas revistas têm muito isso, de dar oportunidade para ilustradoras que estão começando, até porque os valores são tabelados, né, nas revistas, então os cachês para uma ilustração não são super altos, então eles sabem que você não vai conseguir um ilustrador com uma carreira estabelecida, então nesse sentido vai acabando tendo mais espaço para quem está começando a carreira, e isso dá uma impulsionada, né, porque a visibilidade é muito grande. Sim. E como a minha pesquisa já era naquele momento sobre mulheres, sobre feminismo, eu acabei estando em diversas revistas porque abordava já essa temática. Então eu fui selecionando projetos que tivessem a ver com a minha pesquisa ao longo do caminho, assim, para que eu pudesse focar mesmo e estabelecer a minha linguagem, não só visual, mas a minha maneira de me comunicar com o público, enfim. E aí que eu fui conseguindo mais trabalhos. Então, quando eu comecei a conseguir trabalhos de ilustração, eu já fui me distanciando do Júpiter, e ao mesmo tempo todo mundo que estava no Júpiter já tinha conseguido andar com as próprias pernas. E a gente compreende o Júpiter como esse momento de transição, né? Como uma ferramenta coletiva muito importante para a nossa carreira, mas que em um dado momento já não fazia mais sentido. Então, aí foi cada um para o seu canto, estabeleceu suas carreiras, e eu fui me voltando mais para a ilustração. Mas eu acho que tem uma coisa que sempre aconteceu comigo, de as pessoas me convidarem para fazer projetos que eram muito distantes do que eu estava fazendo naquele momento. E eu me perguntava, mas por que essa pessoa está me chamando para fazer isso? Tipo, não é isso que eu faço. E na arte urbana foi assim, quando me chamaram para um festival de arte urbana no Rio, foi meu primeiro festival, eu falei, não, mas eu não faço arte urbana, eu faço ilustração digital. Não, mas a gente acha que você vai se dar bem e tal. E eu falei assim, não, tipo, não vou, de jeito nenhum, não vou. Falei para todos os meus amigos, não vou. E eles, você vai. E eu, tipo assim, nunca tinha saído de São Paulo, sabe? Tipo, e aí fui pro Rio pela primeira vez e conheci várias pessoas, tal. Então foi uma oportunidade, foi nesse festival que se chama Artcore, foi em 2018. E aí foi o primeiro trabalho, assim, de arte urbana que eu fiz. E aí eu curti absurdamente, assim, falei, meu Deus. Só que foi um retorno às técnicas analógicas, né? Porque é isso, eu tava 100% no digital, eu não tava fazendo mais nada com tinta, eu não tava sujando mais nada. Eu tava só no Photoshop, eu nem tinha iPad ainda, eu tava só no Photoshop, eu gosto muito também do Photoshop. E aí foi isso, as pessoas foram me chamando pra coisas que eu nunca imaginava que eu ia fazer. E aí, às vezes por vontade própria, e às vezes por pressão dos amigos, eu dizia assim. E aí eu fui ampliando, assim. Então hoje eu trabalho nessas 3 áreas diferentes, mas que se complementam, que é a ilustração digital, basicamente digital, a arte urbana com muralismo e a pintura com acrílica. Então, são essas coisas, assim. Nossa, é muito louco como surgiu primeiro né, tipo, foi a oportunidade que trouxe o estímulo e não Sim, o contrário, assim, então, de correr atrás de uma coisa específica, né? Sim. Muito bom. E hoje em dia você é agenciada, né? Como é que foi essa parte da carreira também até chegar nesse ponto? E isso também surgiu naturalmente ou foi uma coisa que você planejou e tal? Mais ou menos, assim, quando chegou no final de 2019, eu ainda não estava com a pintura, ainda não estava me dedicando à pintura, mas eu já estava na ilustração e na arte urbana. E aí eu já estava sobrecarregada, assim. Eu já estava antes disso, mas eu já estava muito sobrecarregada de fazer negociação, de responder e-mail, de fazer atendimento, de fazer absolutamente tudo. Eu falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Porque começou a não ser bacana. Tipo assim, começou a... Às vezes entrava um trabalho e, em vez de eu comemorar, eu falava, ai, não acredito. Entrou um tal trabalho. Aí eu me sentia culpada e falava, pô, mas tipo assim, comemora, né? Entrou um trabalho. Mas eu pensava, meu... E tinha outra coisa. Por mais que eu já, tipo, cobrasse mais do que muitas pessoas dentro da ilustração estão acostumadas, porque, infelizmente, é uma área em que as pessoas vendem o trabalho por muito pouco. Sim. E não percebem isso,
por mais que eu já cobrasse mais do que essas pessoas, eu ainda não estava cobrando adequadamente. Ou seja, eu trabalhava demais. E ainda não estava confortável. Ainda não tava confortável. Eu falava, meu, tá, mas para eu ganhar um montante de dinheiro que eu acho que seria adequado, eu preciso trabalhar sem final de semana, eu preciso trabalhar, tipo assim, 12 horas por dia. Isso não faz sentido. Qual é o valor do meu trabalho, então? Quanto vale uma hora minha? Quanto vale um trabalho meu? Quanto vale a visibilidade que eu tenho também? Porque isso é uma coisa que entra em jogo com diversos clientes, inclusive clientes que têm que eu vou ter que o trabalho que eu faço para eles vai ter alguma visibilidade na internet, por exemplo. Essa é uma cobrança à parte, porque eu tô fazendo uma publicidade ao mesmo tempo que eu tô fazendo um projeto de ilustração. Então, essa cobrança é diferente. Então, eu comecei a sentir essa sobrecarga e comecei a pensar, acho que eu preciso de alguém, né? Não sei se alguém para fazer um atendimento ou uma pessoa para agenciar, mas ao mesmo tempo não é uma área, tanto a ilustração quanto a arte urbana, não é tão comum assim você ver artistas agenciados, né? Então eu ficava pensando, tá, mas qual é o caminho? Até que um amigo que já era agenciado pela Carol, que é minha agente hoje, Carol Erzenhut, da Borda Arte, ele falou, lembra que a gente estava conversando, que a gente queria alguém para agenciar a gente, eu tô fechando com a Carol, falei de você que você também estava procurando, e ela quer conversar com você, ela já conhece seu trabalho. E aí, assim, deu a pandemia, acho que foi em março, né? Então, em abril foi quando eu falei com a Carol a primeira vez. E aí, para ela entender qual era a dinâmica do meu trabalho, para eu entender qual era a dinâmica do trabalho dela e ver se conversava. Inclusive, ela achava que eu já tinha alguém trabalhando comigo pela quantidade de coisas que eu fazia. O que prova que você não estava cansada à toa também. Isso é apenas sobrecarga, é o nome. Então, tipo, a gente começou a trabalhar junto e eu pude falar as coisas que eu não queria mais fazer, as coisas que eu queria fazer, e a partir daí a gente estabeleceu algumas réguas, né, para clientes, para projetos, para que eu pudesse ficar cada vez mais focada na criação, mais focada em pensar a pesquisa conceitual do trabalho, já que ela se integra, né, nas 3 áreas de trabalho, elas se integram na mesma pesquisa, né, essa pesquisa vai se desdobrando ao longo do tempo, mas elas sempre caminham juntas. Então, a Carol chegou para justamente tirar essas coisas dos meus ombros e me deixar mais livre para criar, assim. E ainda é muita coisa que a gente tem para fazer burocrática e tal, mas, assim, ela... Só de ter trazido esse lance de cobrar adequadamente, de estar atenta aos contratos, de entender muito disso tudo, né? Porque eu acho que quando a gente é freela, a gente acaba até se sentindo culpado por não conhecer certas coisas, mas não é o nosso trabalho, a gente não pode normalizar essas múltiplas funções numa pessoa só. Então, eu não entendo de contabilidade. Óbvio, eu não sou contadora. Eu não entendo de contrato. Óbvio, eu não sou uma advogada ou sei lá que outra pessoa que cuida de contratos, mas enfim, eu não sou uma pessoa do jurídico, então eu vou aprendendo conforme eu vou fazendo e muitas vezes eu vou deixar coisas passarem e o pior de tudo isso é que os clientes vão passando a perna na gente, né? E isso é muito triste, porque a gente tá lá se esforçando para fazer um trabalho bacana, sabe, para conseguir espaço. E o cliente às vezes vê que você não sabe cobrar adequadamente, ele se aproveita disso e num job que ele tem uma verba de 10 mil reais, você fala 600 reais e ele fala, pô, mas não dá para fazer 500? Tipo, Ao invés isso. de falar, eu posso te pagar 3 vezes mais, tranquilo. Exato, vai falar, olha, tipo, às vezes a gente até pergunta, mas qual que é o seu orçamento? Eu não tenho. E é mentira, a pessoa tem. Inclusive, eu fico com raiva, porque eu falo, cara, a empresa nem é sua, não sei o que você está se beneficiando. Tipo assim, seu cliente é um mega banco, tipo, por que você tá, sabe, regulando dinheiro de banco? Tipo, Regular o nosso próprio é uma coisa, de empresa é foda, né? gente, pelo amor de Deus, aí me dá raiva. Só que eu acho que é isso, né? Tipo, aí a gente fica chateado. Falando, não tem que ficar chateado, tem que ficar puto. Tipo, não tem que ficar chateado, porque aí sua confiança vai minguando. Não, você tem que ficar muito puto com o sistema e falar, quer saber, foda-se. Tipo, eu vou começar a cobrar. Não é nem enfiar a faca, porque é só cobrar adequadamente. É só isso. Que a gente entende, às vezes, como enfiar a faca por conta desse costume e dos mercados que vão jogando para baixo, né? Por conta desse Exato. contexto todo que você falou. Tipo.
Não, e aí vem isso quando não vem pessoa, o cliente que é pessoa física, né? E ele fala, nossa, mas você cobra tudo isso? Gente, é dar um bloco pra não xingar a pessoa, assim, porque é o que a gente fala, né? É um clichê, mas é isso. Você vai numa consulta e você paga R$ 400 numa consulta com um médico que nem olha pra vocês e fica 15 minutos na sala, enquanto uma pessoa vai Sim. fazer um trabalho, um projeto, uma coisa assim, fica dias, horas, meses. Tem projetos que são meses, assim. Você fala, cara, tipo assim, a pessoa não pagou nem o que eu gastei de equipamento, não pagou nem na refeição do dia, assim. É, a manutenção da casa em que eu estou para trabalhar, né? Tipo assim. Sim, exatamente. E nada disso é levado em consideração. Então, eu entendo o medo de cobrar, porque os clientes fogem, eu entendo. E eu acho que conforme você vai crescendo, assim, na carreira, vai tendo mais estabilidade, você vai conseguindo escolher mais, né? E isso é uma coisa que todo mundo deveria poder, né? Não vou chamar de privilégio, porque não deveria ser um privilégio, né? Deveria ser uma coisa normal, uma coisa simples, uma coisa corriqueira da nossa profissão, mas infelizmente não é. E como a gente não tem nenhuma segurança trabalhista, essa prática se torna cada vez mais comum, né? De pagar de uma maneira inadequada, não tem piso, não tem nada, não tem base, não tem absolutamente nada. É, e muitas vezes também não tem a conversa entre as pessoas, né? Para entender Exato. exatamente isso. Sim, exatamente. Triste. É, complicado, complicado. Bom, Pri, aí eu queria te perguntar um pouco da rotina, de como você constrói o seu dia a dia, assim, mas conforme você foi falando, eu também fiquei muito interessado porque você falou muito da sua pesquisa artística, né? E esse é um tema que eu acho que eu não abordei muito com convidados aqui, e eu queria entender como que foi essa construção do teu estilo, não só estético, mas a temática, né? O assunto da sua pesquisa e como que isso entra no seu dia a dia também, quanto você se dedica a isso. E é lógico que, óbvio que é um assunto do seu interesse também, independente da produção, então não é como se você estivesse estudando o tempo todo para criar, mas como que funciona isso na tua cabeça também? Eu acho que enquanto eu trabalhava, né, para estúdios, né, para agências, eu pensava muito que eu, em diversos trabalhos, reforçava valores que eu não compactuava. Uhum. Então, eu me sentia mal, eu me sentia chateada, mas acima de tudo eu me sentia presa, porque eu entendia que naquele momento não existia outra alternativa para mim que não fazer aqueles trabalhos, né, e entender aquele momento como um momento de passagem. Entender que eu mais para frente gostaria de me desvencilhar disso e gostaria de fazer trabalhos que eu compactuasse com os valores. Então, naquele momento eu já sabia disso. Então, fazendo trabalhos que eu fiz muito trabalho para criança, né? Fiz muito produto para criança, muita linha de coisa para bebê e é muito complexo, né? Perceber o quanto de mentira existe nos produtos, o quanto de mentira existe não só no produto em si, nas alegações feitas sobre um produto para testar a qualidade daquele produto, que muitas vezes é uma coisa mentirosa, Uhum. quanto na maneira de vender aquilo. Então, mas quais são as maneiras que o mercado encontra de vender um produto, deixar ele atrativo para que, no meu caso, né, muitos produtos tinham a ver com criança, para que os pais não consigam deixar de comprar, para que a Inventar criança, uma demanda, né? exato, fique numa fixação com aquilo. Então, me deixava muito chateada. Mas é isso, eu pensava, não, esse é um momento de transição, eu vou aprender o que eu tenho que aprender aqui, eu vou me tornar consciente de como as coisas funcionam, para que eu possa entender o que eu não quero. E a partir daí construir o que eu quero construir. Ainda não sabia como, só sabia o que eu não queria. Uhum. Mas eu não tinha a menor noção de como ia ser pra frente. Nada, não tinha nada. Então, para as pessoas que ouvem e pensam, não, mas foi todo um plano. Não, não foi um plano. Foi só tipo assim, eu não quero mais fazer isso, acho isso errado, acho isso horroroso, não quero mais fazer. Aí pra frente, como eu vou fazer, eu não sei, mas eu já sei o que eu não quero. E aí, quando eu pude fazer as ilustrações autorais, eu pensava, tá, mas se eu tô agora tendo a oportunidade de falar o que eu quero, então o que eu quero? O que eu quero falar? O que eu gostaria de falar? Ou, acima de tudo, o que eu gostaria que as pessoas ouvissem de mim? Então, eu fui cada vez mais afinando o meu trabalho com a minha vida particular, no sentido de levar para o trabalho
as reflexões que eu tenho enquanto uma pessoa. Então eu pensava, bom, muitas pessoas vão compartilhar das mesmas reflexões. Então por que não fazer disso um meio de comunicação de tudo isso que eu me pergunto, que eu reflito, que eu tenho dúvida e tal. E naquele momento, eu pensava muito, ainda penso, né, mas naquele momento eu pensava muito sobre ser uma mulher feminista no sentido de, será que eu sou uma mulher feminista? Eu pensava isso. Mas será mesmo que eu sou uma mulher feminista? Porque, e era a minha cabeça naquele momento, tipo assim, quase 10 anos atrás, né? Será que eu sou uma mulher feminista? Porque eu não concordo com tudo que eu ouço dizer que uma mulher feminista tem que concordar. Eu pensava isso. Então, a partir daí, eu me sentia insegura e falava, não, então, talvez eu não seja uma mulher feminista. E aí eu fui buscando, através da ilustração, entender o que era ser uma mulher feminista na minha perspectiva. E, ao mesmo tempo, eu fui estudando, teoricamente, o que era o feminismo, até eu entender que existiam vários feminismos. Existem muitas maneiras de você ser uma mulher feminista, assim como não dá para você ser feminista sem ser, na minha perspectiva, né, sem ser uma pessoa com uma visão anticolonial, antirracista, enfim, muitas coisas vêm junto com pensar o feminismo, e falar de feminismo é falar de política. Então, eu sempre me interessei muito por política. E aí eu entendi que o feminismo que eu já tinha tido contato bem no comecinho era um feminismo extremamente liberal, era o feminismo do girl power, era o feminismo do use esse shampoo e você se sinta empoderada. Era esse feminismo. Aí eu falei, caralho, é exatamente o que eu tava fazendo no estúdio. Tipo, eu tava vendendo uma coisa pra uma pessoa que não existe. Então, a maneira que as pessoas usavam a palavra revolucionário, a maneira que as pessoas usavam a palavra radical, a maneira que as pessoas usavam a palavra empoderado, eu falava, meu Deus do céu, tipo, o que está acontecendo? E tudo isso se tornou um grande merchandising. Então isso começou a me incomodar muito, assim, e eu venho de uma realidade quando muito novinha, que nunca ouviu falar de feminismo. Nunca ouviu falar, não era essa uma discussão, nunca chegou até mim. Eu fui ouvir falar de feminismo quando eu já estava saindo da faculdade. Tipo assim, eu vim da periferia da Zona Leste. Ao meu redor, eu vi muitos exemplos de mulheres feministas, mas que nunca eram feministas, que nunca ouviram falar de feminismo. Então, elas eram o meu exemplo. Então, quando eu fui estudando teoria no feminismo, eu fui percebendo que essas mulheres me mostraram tudo isso quando eu era muito nova e que esses valores que eu tinha e que eu não conseguia concretamente explicar para uma pessoa, porque eu não tinha base, não tinha fundamento, que esses valores já existiam dentro de mim e vinham muito dessas pessoas. Então, eu fui levando todos esses questionamentos para os trabalhos. Então, as ilustrações, muitas vezes, eram ilustrações que não eram para clientes, né? Então, eu tinha muitas ilustrações que depois eu fui colocando para vender prints na loja e tal, mas no começo eram só ilustrações para elucidar questionamentos meus. Não necessariamente já para criar uma ponte com as pessoas, mas elas acabaram criando essas pontes. E é muito, muito curioso, assim, quando eu olho o trabalho bem no comecinho, eu falo, nossa, eu lembro que eu estava pensando nesse trabalho, quais eram minhas dúvidas. E hoje o que eu abordo, tipo, é eu considero uma evolução, assim, no sentido de que eu levo em consideração muitas outras coisas quando eu faço um trabalho hoje, que naquele momento eu nem conhecia. Então, eu sempre falo para as pessoas, não adianta você querer ir do 0 ao 100 em um segundo, porque isso não existe, isso não acontece. É uma caminhada muito, muito lenta, muitas vezes. Não dá para você fazer o melhor trabalho do mundo, porque nunca vai existir, você sempre vai achar que não é, porque vão passar anos e você fala, nossa, agora eu faço muito melhor. Porque é normal, isso vai se ampliando e tal. Eu acho que, né, nessas discussões que eu fui propondo, às vezes eu leio umas coisas e falo, nossa, que ingênua, né, isso que eu escrevi, nossa. Aí eu falo, mas que bonitinha, né? Porque eu tava descobrindo as coisas, e eu tava muito disposta a descobrir as coisas. E mudei muito de ideia nesse percurso, e descobri novas coisas, levei essas coisas em consideração. E eu acho isso tudo muito bonito, eu acho isso tudo muito, muito bacana, porque uma coisa que eu tinha medo, assim, no começo, quando eu postava as ilustrações no Instagram e tal, bem no comecinho, eu falava, eu não vou falar nada sobre feminismo, eu vou postar as ilustrações, não vou escrever nada, porque vai vir uma mulher que é uma mulher feminista, e ela vai vir me questionar, e ela vai falar, você
não sei o quê. É a E eu ficava, essência tipo da assim, síndrome de impostora, né? Tipo, você vai ser desbancada pela real feminista. nossa, mas aí eu não vou saber, né? Porque eu tô ilustrando sobre dúvidas, eu não tô ilustrando sobre certezas. E eu acho que até hoje, pra mim, na pintura principalmente, eu pinto sobre coisas que não estão acabadas, são coisas inacabadas na minha mente, são coisas que estão em processo, e é justamente por isso que eu pinto. Eu pinto para conseguir, de alguma maneira, materializar coisas que estão por todos os lados. Então, hoje, para mim, a pintura tem muito isso. Eu condenso coisas na pintura. E a relação é muito diferente com a ilustração, porque a ilustração é tudo muito rápido, né? Você passa pouco tempo com a ilustração. E na pintura e no muralismo mesmo, você tem, além de um contato físico com o trabalho, você tem muitas horas naquela mesma coisa. Então, você pensa muito sobre ela enquanto você está fazendo, além da preparação ser muito maior, muitas vezes, mas você pensa muito sobre isso. Então, ao longo da carreira, eu fui me sentindo à vontade para expor o que eu pensava, e eu vi que várias pessoas pensavam a mesma coisa, assim, né? Não de concordar com o que eu falava, mas pensar sobre os mesmos temas. Uhum. E aí foi amadurecendo, assim. Então, hoje, quando eu falo de feminismo, é de uma maneira muito ampla. Não tem hoje como eu não pensar de uma maneira feminista, porque se torna uma lente, assim, pela qual você vê o mundo. E é o que eu falei, dentro do feminismo vem diversas outras lentes que você vai percebendo quão cego você era, assim, quantas coisas você não via. E é o tempo todo aprendendo coisas. Então, eu me sinto muito, assim, não digo na obrigação, mas eu me sinto muito à vontade hoje para também receber, dentro desse processo todo, essas meninas que estão onde eu estava no começo, que querem entender o que acontece. E não só meninas, meninos, meninas, enfim. Todas as pessoas que estão falando, tá, eu gostaria muito de entender sobre o que você está falando, mas eu não entendo agora. Mas eu estou disposto, eu estou disposta. E eu Uhum. acho isso muito bacana. Eu não acho de jeito nenhum que eu ficaria feliz de ter um trabalho que se torne um trabalho para poucos, que se torne um trabalho elitista. Isso não é meu interesse. E é por isso que eu gosto tanto da arte urbana. É por isso que eu ainda tenho uma loja online em que eu vendo um print super barato. Porque eu não quero que uma pessoa seja, tipo assim, uma pessoa que acompanha super meu trabalho e ela não possa ter um trabalho meu. Eu não quero isso. Eu quero que ela possa ter o trabalho. E as pessoas dizem, mas desvaloriza a pintura, desvaloriza não sei o quê. Então vai ficar desvalorizado, assim, porque eu quero meu trabalho na rua, eu quero meu trabalho na casa de todo mundo, eu quero meu trabalho em todo lugar. E se ele funcionar bem na galeria, que ótimo. Se ele não funcionar, então a gente se vê na rua. É meio que isso, assim. Eu acho que eu caminho por circuitos diferentes, mas eu ainda mantenho esses mesmos valores, assim. Então, eu sei o que é para uma pessoa que está começando a entender feminismo, ou que ela está começando a se perceber uma mulher feminista ou uma pessoa política. Eu sei a importância que é ter um trabalho dentro de casa. O trabalho vira um lembrete do que você acredita, um lembrete de que outras pessoas também acreditam na mesma coisa que você. Porque ao nosso redor existem muitas pessoas que não compactuam com os nossos valores, que desmerecem os nossos valores e que vão fazer de tudo para você acreditar que você está delirando, né? Quando na verdade elas são as pessoas que deliram. E possivelmente são pessoas que a gente já ama, né? Então isso Exato, isso dificulta é muito muito. difícil. Exatamente, isso é muito difícil. Eu acho que os afetos são muitos, assim, e hoje a gente tem, né? Principalmente pensando na nossa geração, com a geração dos nossos pais, por exemplo, né? Então você convive com pais, com tios, com avós, nananã, que muitas vezes tem um pensamento extremamente retrógrado e você fala, meu Deus, como que eu vou botar em prática tudo que eu acho que eu tenho que botar em prática no meio de todos vocês? Nesse Tipo, almoço de domingo. estão me testando horrores, assim. Então eu acho que isso de estar dentro da casa das pessoas e da arte como decoração, pra mim não é nenhum problema. Porque eu entendo a casa como o primeiro espaço de guerrilha que a gente convive. É o primeiro. Uhum. Assim. Não tem como você colocar nada em prática lá fora se você não coloca dentro da sua casa. É o primeiro. É o primeiro dos confrontos, é o primeiro das alianças, é o primeiro de tudo. Então, a decoração da casa, ela não é algo irrelevante. Inclusive, eu penso isso muito nos trabalhos que são mais complexos, né, que são os trabalhos de murais, e principalmente de pintura. Eu penso muito sobre isso, sobre como a casa é
o grande espaço de luta das mulheres, especificamente na minha pesquisa, e eu falo sobre mulheres revolucionárias latino-americanas. Então, quem são as mulheres revolucionárias latino-americanas, se não eu e todas as que me acompanham? Não são as mulheres que estão no livro de história, até porque elas não estão no livro de história, né? Elas são as mulheres que lavavam as roupas dos revolucionários enquanto eles estavam lá jogando o coquetel Molotov, né? Segundo o que todo mundo acha. Então, ainda hoje a gente vê os revolucionários com a roupa lavada, com a louça lavada e com a comida feita. E citando Che Guevara no Instagram. Mas quem são as pessoas que são base para essas pessoas poderem fazer o que elas querem? Assim como as gerações de mulheres que vieram antes de mim, que hoje possibilitam que eu tenha a liberdade de falar que eu sou uma mulher feminista, de falar sobre política, de falar sobre sexo, de falar sobre corpo, de falar sobre qualquer coisa que eu quiser. Então, eu penso muito dentro dessa pesquisa sobre a casa, o ambiente doméstico, em que as mulheres foram confinadas e continuam confinadas, né? Porque o que é da mulher é o que é particular, do homem é o que é público. Então, o homem está na esfera pública, o homem atua na esfera pública. A mulher não, é sempre no particular, sempre no pequeno. Mas muitas vezes é nesse pequeno que essas mudanças vão acontecendo, né? Então, as coisas que eu ouvia, por exemplo, da minha mãe, quando eu era criança, ela falava: nunca deixa um homem pagar as coisas para você pagar, tipo assim, financiar tudo na sua vida. Não deixa, não fique escrava de um homem, porque ele vai exigir coisas. É assim que a nossa sociedade funciona, ele vai exigir coisas. E você vai estar numa posição subalterna. E você vai precisar dar essas coisas, porque você não vai ter outra maneira de agir senão essa. Então, quando eu falo com as mulheres sobre a carreira delas, eu falo sobre dinheiro, e eu falo sobre dinheiro como uma maneira de ter autonomia. E eu não vou falar aqui empoderamento, porque não é só isso, não é só o dinheiro que dá o empoderamento, mas eu acho que o dinheiro é um grande responsável pela nossa autonomia. Então, quando a gente fala de carreira, para mulheres e homens, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de criar novas possibilidades que sem dinheiro a gente não é capaz de ter, inclusive de reinventar coisas, de reinventar maneiras de trabalhar, maneiras de existir, maneiras de criar. Nada disso é possível se você não tem dinheiro, porque você sempre vai ser refém de alguém, seja um companheiro, seja um patrão, seja quem for. Então, essa é basicamente assim a minha pesquisa, que envolve muitas coisas, né, mas fala muito sobre isso, sobre o privado, sobre como o ateliê da mulher é a casa. Não é um ateliê fora da casa, é a casa. E isso acontece comigo também, porque comigo e com diversos outros artistas, porque é isso, você pinta um pouco e vai lá ver se o feijão cozinhou. Aí você pinta mais um pouco, você recolhe a roupa. E é isso que acontece há gerações e gerações e gerações. E não vai ter alguém que faça isso por você. Você vai ter que fazer isso. E essa autonomia também tem que ser levada em conta. E eu não vejo a casa como uma prisão. Eu não vejo. Eu tenho muito afeto pela casa, muito carinho, a maneira que eu construo, a maneira que eu cuido da minha casa, muitas vezes pode parecer contrário, né, ao discurso de que a gente é confinada à casa, mas o que eu tô dizendo é que eu quero a casa sem o confinamento. A casa não precisa ser prisão, até porque tem até um mural meu, né, que é um pano de prata escrito: nós queremos ser as donas da casa, não donas de casa, né? A gente quer ser dona da casa. Eu quero ter a casa, eu quero ter a propriedade. Eu quero ter isso também. Isso também é importante. Então eu quero ter a casa, assim. Eu quero poder cuidar da minha casa. Eu quero poder ter a minha casa como um templo, como um ninho. Eu quero ter tudo isso. Mas isso envolve questionar muitos outros sistemas. Então, levar essa reflexão para a rua, levar para a tela e levar para a ilustração é muito bacana, porque eu tenho um símbolo que eu uso muito nos trabalhos, que é o pano de prato, né? E eu recebo várias mensagens das mulheres falando: ai, eu vi esse pano de prato, lembrei de você, lembrei do seu trabalho. Eu tava com o pano de prato no ombro, aí passei, não sei onde, olhei no espelho e falei: nossa, tô parecendo uma pintura da Pri. E tipo, é isso, assim, essa identificação é bacana, porque não são personagens, tipo assim, fantasiosas, são as pessoas que a gente vê. Então, é quando a gente se olha no espelho o que a gente vê. Então, isso é válido em todas as vertentes do meu trabalho, assim. E na ilustração, que é o que é mais rápido, alcança, às vezes, muito mais pessoas pela quantidade, também é importante digitar. Então, são muitos questionamentos, assim, que são abarcados, assim, pelos trabalhos. Nossa, demais.
Eu tô achando que qualquer outra coisa que eu vá entrar no assunto vai parecer fútil perto disso agora. Imagina que tudo se conecta. E é o Nossa, que eu falei, eu ter a oportunidade de falar no podcast que fala sobre a vida de freela é muito importante, porque é isso, é conversar sobre maneiras de criar autonomia. É sobre isso, é sobre autonomia. E a pessoa que escolhe ser freela, ela tá afim da autonomia. uhum, E isso eu acho sim. muito importante. E isso que você falou de desconstruir a casa, né, como mulher, e também de ter que equilibrar vários pratinhos, né? Tipo, você vai Sim, ter que ver a comida e tudo mais. sim. É muito interessante você colocar isso desconstruindo que não tem que ser uma obrigação, por lógica, e também não tem que ser doloroso, né? Tipo, Sim, não necessariamente é simplesmente se revoltar contra e que bosta. Você pode, tá tudo bem sim, gostar também, mas não do jeito exato. que disseram. Exatamente, é isso. E eu acho que, assim, durante a pandemia, a gente teve um aumento de pessoas que fizeram home office e a relação delas com a casa muitas vezes se tornou conflituosa, porque a família toda é dentro da casa e de repente a casa se torna seu escritório. E isso também é muito interessante para mim, pensar como que a gente se organiza enquanto família, também hierarquicamente, e como é você ter que conviver com a família que você escolheu, porque muitas pessoas não conviviam com a própria família. Uhum, é uma loucura isso. É muito doido, né? Então, eu sou frila, né? O meu companheiro, a gente mora junto, ele é tatuador, então também é uma maneira de ser frila, né? Uhum. Muito diferente do que a gente conhece, né, no design, na ilustração, mas também é uma maneira de ser freela. E a gente convive muito dentro da casa, né? Então, pra gente é muito tranquilo, mas a gente tem a vivência de trabalhar de casa há muito tempo. E Então, de eu fico dividir as imaginando, tarefas também, sim, né? completamente. Nossa, quanto a isso, graças a Deus, eu não tenho realmente problema, assim, eu acho que são duas pessoas que têm muita autonomia e que a gente faz muita coisa junto, mas a gente faz muita coisa separado também. Então, é um formato que pra gente funciona, mas quantos casais na pandemia tiveram que conviver no mesmo espaço e tiveram problemas? Porque justamente é isso, né? As hierarquias que existiam antes se batem, né? Tipo, você não sabe como trabalhar coletivamente com uma pessoa dentro da sua casa. Mas é o que eu falei. A casa é o primeiro lugar de guerrilha, assim. Então, como você vai construir coisas coletivamente com as pessoas dentro da sua casa? Como que a gente pode ter a ambição de construir coisas coletivamente lá fora se a gente não consegue construir isso de casa, não consegue sentar e alinhar as expectativas? É muito difícil mesmo. Mas é um exercício de coletividade. E essencial, né? É um degrau que não dá pra pular. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito interessante também o que você falou da questão da autonomia financeira, né? Que isso acho que também é uma questão que tem sido mais abordada, até com relação ao relacionamento abusivo, né? Que é Sim. tipo, tem que ser abordado. E como que foi para você chegar nesse ponto, assim? Porque até você comentou que já teve um momento da carreira que você já estava cobrando melhor, mas ainda não estava confortável, estava trabalhando pra caralho. E como que foi essa construção também de... Tipo, a ideia sempre vem antes da gente conseguir aplicar, né? Eu imagino que Sim. tenha tido uma fase que você já tava, tipo, cara, tem que ser mais, só que não É. necessariamente a gente consegue ir lá e fazer na hora. Eu acho que chegou um momento pra mim que foi um burnout, assim. Eu falei, não aguento mais. Eu não aguento mais trabalhar, eu não aguento mais levantar de manhã, assim, e saber que eu tenho 50 milhões de coisas pra fazer. E que eu não vou ter final de semana, e que eu viro à noite, que, sabe, um monte de coisa acontecendo. E ao mesmo tempo eu continuava no vermelho, mesmo ganhando como freela, eu continuava no vermelho, nunca saí do vermelho. Eu falava, meu Deus, há quantos anos eu não saio do negativo na minha conta, assim, tipo, é um absurdo, pro tanto que eu trabalho, não faz sentido nenhum. E aí eu fui aumentando, assim, os projetos, fui conseguindo pegar projetos maiores, é, e ao mesmo tempo fui impondo outras coisas. Então, fui impondo prazo, fui impondo maneiras de trabalhar, por exemplo, quantas alterações eu vou permitir que você me peça sem você ter que pagar mais? Isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, desde aquela época até hoje, para mim é assim: você pode pedir uma alteração no sketch. Se você pedir uma alteração que não tem nada a ver com o briefing que você me passou, eu vou te cobrar de novo, porque você precisa me mandar um briefing. Não É adianta você outro mudar de trabalho, ideia né? porque eu já comecei. Exatamente. E aí, depois que eu comecei a pintar, você pode pedir um pequeno ajuste. Você não pode pedir para eu pintar de novo.
E eu não mudo a paleta de cores do meu trabalho. Essa é uma coisa assim, jamais. Se você falar, mas não pode ser a camiseta azul, não pode. Você sabe desde o início, tipo assim, vai em contrato que eu não mudo a paleta de cores do trabalho. Então, não me interessa se o logo da sua empresa é azul, se a parede que você vai colocar o negócio é azul, tipo assim, tanto faz pra mim, porque eu não vou mudar. Tipo, esse é o meu trabalho, essa é uma parte importantíssima do meu trabalho. Você quer um negócio azul? Vai lá e contrata uma pessoa que faz azul. E um beijo. E seja feliz. Saber dizer tchau para uns trabalhos, porque às vezes você vai lá e fala assim, não, eu vou abrir uma exceção, tal, não sei o quê. Cara, é quase 100% das vezes. Quando você abre uma exceção, você fala, filho da puta desse cliente, ele tá me fazendo de trouxa. Ele não vai querer te pagar, ele vai querer sumir. Aí você fala, porra, não acredito, tipo, eu nunca abro exceção. E aí agora que eu abri, que a pessoa falou com jeitinho, eu me ferrei. Aí eu não abri mais, entendeu? Não chega. Não tem margem mais As minhas para. condições, assim, mas eu acho que é o que eu falei. Conforme você vai conseguindo mais trabalhos, você tem a possibilidade de fazer exigências também do seu lado. O que eu não acho que é nada grandioso. Não é nada grandioso, gente. Às vezes as pessoas falam pra mim, mas eu preciso que esse desenho seja vetorizado. Eu falo, você já olhou pro meu trabalho? Você realmente olhou pro meu trabalho? Tipo assim, você entrega o final, a pessoa fala, mas agora eu preciso dele em vetor. Oi? Tipo, não. E depois de pronto ainda, tu vai me Hoje trazer uma informação pronto. dessa. E outra Então, coisa, acho que não precisa, né? Não exato, vai mas eu acho precisar. que depois de algum momento, você começa a colocar tudo em contrato, que você fala, eu já levei tanto na cara, tipo assim, eu achei que eu não tinha que explicar certas coisas, mas aparentemente eu preciso explicar tudo do zero. Então vai tudo em contrato, a pessoa não lê, ela assina e depois ela vai exigir. Aí você fala, mas está no contrato. É isso, contrato, gente, faça um contrato. Pega um modelo da internet, ajusta o que você tem que ajustar, vai atualizando ele o tempo todo, conforme você sentir necessidade, vai atualizando. Se o cliente fez uma pergunta que você fala, nossa, posso incluir isso aí no contrato, né, para já ficar claro desde o início, porque quanto menos você tiver que gastar tempo explicando coisas para as pessoas, melhor. Tá aqui, ó, lê. E é isso, assim, então não tirem o valor do contrato. Aí tem o argumento de se a pessoa não leu, a responsabilidade é dela, né? Você E colocou. assinou, né? É. Assim, eu não posso sentar do seu lado e falar, oi, vamos ler aqui junto. Não, né? Ditado. Por favor, somos todos adultos. Justo. Você falou bastante sobre confiança também, né? Acho que não tanto citando essa palavra, assim, mas falou ali no contexto do coletivo e muito dessa construção dá para ver que tem a ver com isso, de confiar no próprio trabalho e de entender a própria pesquisa e botando fé, assim, cada vez mais para ir construindo uma carreira, né? E você tem planos de carreira? Você tem coisas, tipo, objetivos definidos, assim, ou leva mais de um jeito, meu, vamos ver o que vai dar? Eu tenho objetivos a curto prazo, porque eu me permito repensar o que eu Uhum. quero. Então, eu sou uma pessoa bastante controladora, assim, sabe? Eu gosto de. Ai, aquela pessoa que sente prazer em ticar a lista no final do dia, eu sou essa Aham, pessoa. sei bem. Então, se eu não tomo cuidado, eu me apego demais a uma coisa que não necessariamente eu quero mais. Então, ao longo do tempo, eu fui colocando objetivos, sendo realista. Isso é muito importante, sendo realista dentro do tempo que eu penso. Uhum. Mas eu não me frustro mais se uma coisa não aconteceu naquele tempo, porque eu também aprendi a confiar no que acontece no universo. Assim, eu aprendi a confiar que nem sempre as coisas. Não é que não vão acontecer do jeito que eu quero, mas que nem sempre eu sou detentora da sabedoria de como as coisas vão acontecer. Então, às vezes eu penso, mas para chegar aqui eu preciso fazer isso e isso. E às vezes não, às vezes você chega lá por um caminho completamente diferente. Uhum. Então eu aprendi a deixar isso um pouco mais leve, assim, mas eu tenho pequenos planos, assim. Às vezes eu penso mais, tipo assim, essa área, nesse momento eu quero dar mais atenção, ou aquela outra área, porque eu vejo que elas vão se desenvolvendo em tempos diferentes, o que é normal também, uma coisa não vai ao mesmo tempo que a outra. Eu tenho uma carreira na ilustração muito mais estabelecida do que no muralismo e na pintura que é uma coisa muito mais recente, então é isso, eu também me permito ser nova nas coisas. Não é porque às vezes a pessoa fala, mas você já tem uma carreira, tal, não sei o quê. Sim, mas essa outra coisa que eu estou fazendo, para mim é uma experimentação, para mim é uma coisa nova. Então, eu ter uma carreira que as pessoas não conhecem, tal, não sei o quê,
não significa que eu saiba fazer tudo. Não significa que eu não possa experimentar uma coisa nova ou que eu possa ser ruim, às vezes, numa coisa de início e falar, nossa, achei que eu ia ser melhor nisso. Eu não sou. E aí vai testando, assim. Então, eu procuro levar as metas com leveza. É interessante isso também, porque tudo que você contou foi um pouco nesse sentido, né? De tipo, como a gente falou antes, primeiro veio a oportunidade, depois o plano se construiu. Então, Sim. não faz muito sentido ter um negócio muito fechado mesmo, né? Não, Tipo, e eu tô trabalhando nesse exato momento num projeto que também é uma coisa que eu tô fazendo pela primeira vez, que é uma instalação. ai, que E, massa! inclusive, ela vai ficar um mês no Parque da Água Branca. E é uma caixa de fósforo gigante, assim, de madeira. Então, tipo, ela tem, tipo, 3x2, assim. Então, ela é bem grandona, maior que uma pessoa. E ela tá abertinha, e ela tem toda uma pintura e tal. E é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, ter o trabalho com a cenografia e ter a pintura e fazer tudo isso pela primeira vez. Tipo, no começo eu pensei, meu Deus do céu. Quando me falaram, você pode propor o que você quiser. Eu falei, pô, mas tipo assim. É o briefing mais treta de todos, né? Mas aí eu pensei, quais são as coisas que aparecem na minha produção hoje em dia? Por que elas aparecem tanto? Então, vou também, tipo, aí já cria esse diálogo, você vai resgatando elementos que você já usa. E a caixinha de fósforo é um elemento que aparece em muitos trabalhos. Então, eu falei, não, eu quero uma instalação em que a gente se sinta menor do que esse objeto corriqueiro, doméstico, que tem tantos outros usos que não o doméstico. Então, também é uma coisa nova. Foi um convite, tipo assim, que eu também não previa. Mas ele Nossa, que veio, eu massa! gostei. Parabéns! Que massa! Obrigada! Irei lá no parque ver, com certeza, quando Por tiver. favor. Esse que vem tá lá já. Tá Nossa. nos arremates finais aqui. Bom, eu queria também te perguntar se teve outras histórias marcantes, assim, na carreira, fora as que você já contou, de momentos que foram importantes de virada, assim, as oportunidades que surgiram e toda a sua pesquisa, mas você até comentou, a gente falou um pouquinho antes aqui, você falou que acontece de tudo, principalmente com o muralismo, né? Então eu queria saber Ai, umas histórias aí. tava aqui pensando se. Porque tem causos e causos, né? Tem causos negativos e tem causos positivos. Hum. Eu pensei aqui, né? Se é muito ruim, né? Contar coisa negativa, gente, que as pessoas ficam traumatizadas, né? Mas é a realidade, né? A dura realidade também. Tá Sim. lá. Ó, eu vou contar brevemente dois relatos, porque eles se opõem. Vou começar pelo ruim, que é um exemplo, assim, de como as pessoas não se atentam a contratos, por exemplo, né? Eu Uhum. fui pintar um mural uma vez e era uma fachada lateral, sabe essas casas que são um sobrado, mas elas são já bem altas? Uhum. Então era lateral desse sobrado, né? Porque ele era de esquina. E tava especificado no contrato, e a minha agente tinha conversado sobre a necessidade de usar um andaime que chama andaime fachadeiro, né? Que é um andaime que vira umas faixas mesmo, como se fossem uns andares, né? E eu cheguei lá para pintar numa segunda-feira e não estava um andaime fachadeiro. Estava um andaime daqueles bem capengas. Só que assim, o andaime ele tinha que ser. A casa tem um corredor lateral, então ele estava montado para cima, no murinho do corredor lateral, né? Então ele não tem muita sustentação mesmo, né? Só que era um andaime muito capenga, e que as basezinhas em que a gente pisa tinha tipo meia dúzia só. Então, conforme você ia andando, você tinha que tirar de um e colocar no outro, tirar de um e Meu colocar no outro. E, Deus. tipo assim, é uma coisa muito trabalhosa de fazer e que, infelizmente, muitas pessoas, muitos trabalhadores da construção civil trabalham dessa maneira, o que pela lei é proibido, inclusive, então não acho que a gente pode normalizar e falar, mas o peão sobe e tal. Não, o peão não deveria subir. Mas sai muito mais barato, às vezes, para um escritório de engenharia pagar uma indenização se acontece alguma coisa com o cara do que pagar o equipamento correto. Então eles pesam isso e simplesmente colocam o trabalhador em risco. E isso acontece às vezes em alguns murais, né? E as pessoas que me contrataram queriam que eu subisse nesse andaime. E eu falei assim: olha, não vai rolar, não vai dar pra subir. A gente subiu lá, deu uma olhada. E o meu companheiro que faz assistência pra mim nos murais, a gente subiu, olhou, falou: não dá, tá muito inseguro, não tem guarda-corpo, né? Que é alguma segurança que existe pra gente no andaime, não tinha guarda-corpo, não tinha nada. Nossa. E essas pessoas, assim, levaram um come, né, da minha agente, que falou: como vocês querem que ela suba lá?
A artista minha não sobe nesse tipo de andaime, ela jamais vai subir, é um absurdo, tal. E assim, foi uma bronca normal, assim, né? Uma bronca no sentido de tipo, como assim? O que tá acontecendo? Muito válida, assim, naquele contexto, né? Não foi uma coisa agressiva, não foi uma coisa com xingamento, não foi nada. Só que eu voltei lá pra pintar, isso foi uma segunda-feira, ou seja, eu perdi dias da agenda, né? Porque a agenda é bem certinha, né? Dos projetos, então tudo vai encavalando. E eu falei, não, tudo bem, então eu vou na quinta e pinto quinta, sexta, sábado e domingo. Final de semana que era pra eu ter livre, eu vou ficar pintando. Beleza, me propus, ok. Subi, pintei o muro, as pessoas foram super simpáticas comigo, a gente conversou, foi super de boa, tal, não sei o quê. E passou uma semana que o mural terminou, eu começo a receber ameaças de uma das pessoas pelo Instagram. Como Exatamente. assim? Você vê como existem coisas assim. E que uma pessoa, talvez no começo da carreira, ficaria, por falta de confiança, que a gente tá falando, ficaria culpada, ficaria chateada. E essa pessoa começava a me mandar áudios e áudios e áudios, inúmeros áudios pelo Instagram, falando sobre como eu era fake, ela tinha sido tratada. Aí a pessoa alternava isso com falar que queria ser minha amiga, que queria que eu fosse jantar na casa dessa pessoa. E foi isso, Meu Deus. assim. E aí eu respondi essa pessoa e falei, olha, nada profissional isso que você tá me mandando, não faz sentido. E aí, tipo, mandei um textão, assim, falei, não admito que fale assim, não admito que fale assim de quem trabalha comigo, em nenhum momento você foi tratada dessa maneira. Então essa pessoa tava completamente fora, né, da casinha. Passou uns 10 dias, de novo aconteceu, assim, sabe? Então eu tive que deixar muito claro para essa pessoa que, além de não ser mais uma pessoa contratante, porque esse job já tinha sido entregue e finalizado, e com muitos elogios, inclusive por parte das pessoas do local, isso é assédio. Então eu acho que a gente precisa aprender a nomear e entender os nossos direitos, mesmo enquanto profissional independente, mesmo enquanto freela. Assédio é assédio. Não é assédio só quando acontece dentro de uma empresa. É assédio também quando o seu contratante te faz ameaças, te fala coisas absurdas. Então a gente precisa nomear. Então, é caso de BO, é caso de processo, é caso de tudo isso. Ainda é algo que tem a ver com o mundo trabalhista, embora o mundo trabalhista e as leis se recusem a olhar para o que a gente faz. Mas é importante que a gente não abaixe a cabeça para esse tipo de comportamento. Então, esse é um dos casos, né? Agora, o Nossa, outro caso, cara. que é um caso bom, é quando eu participei do Festival na Lata, em 2020. Foi quando eu pintei a minha primeira empena. Então, pra quem não sabe, eu já fiz várias vezes no Instagram, eu morro de medo de altura, eu não sou uma pessoa que gosta de altura. Eu subo no andaime, eu subo no balancinho porque eu amo pintar, não porque eu amo a altura. Até brinco com os meus amigos, eu falo, isso aí é ambição, não é amor, é ambição. É ambição pra fazer projetos cada vez mais legais. Não é amor, é ambição. A gente fica zoando, assim, porque, tipo, eu não amo subir, eu não me sinto bem, eu fico, tipo, muito tensa, mas eu pinto e tá tudo bem. Então, quando me convidaram pra minha primeira empena, o curador é o Luan Cardoso, do Na Lata. Quando ele me convidou, assim, ele sentou, tipo assim, eu nunca tinha pintado algo tão grande e tão alto. E aí eu fiquei chocada, tipo assim, tomando um café com ele, ele me convidando, eu falei, então, eu morro de medo de altura, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu quero muito dizer assim, mas eu morro de medo de altura, então eu não sei o que eu faço. E o Luan foi uma pessoa que falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, aceita, vamos, e eu faço prévio, assim, a sua pintura, eu subo com você, eu te mostro tudo, a gente vai no seu tempo, a gente vai com tranquilidade. E assim, outra coisa que eu tiro disso é a gente aprender a falar sobre as coisas que a gente ou tem medo ou que a gente não necessariamente sabe. Isso não faz a gente menos, isso não faz a gente menos capaz, né? Porque eu acho que fingir segurança numa coisa impede que você tenha um aprendizado bacana com alguém que poderia te mostrar tudo isso, o caminho. Então, foi muito importante para mim, para eu me sentir segura e poder falar, eu estou com medo, eu não sei como fazer, eu preciso que alguém me mostre como, assim. Então, desde lá, eu superei vários outros medos, assim, com relação à altura, mas foi um ponto de virada, assim, para mim, de eu entender que eu posso sim aceitar um projeto, mas eu posso também deixar claro quais são as minhas inseguranças nesse processo, ainda mais quando se trata de fazer uma coisa nova. Então, eu acho que a gente precisa perceber
por onde a gente está caminhando, né? Existem pessoas e pessoas que a gente pode contar, mas é importante ir percebendo quais são as pessoas que a gente quer se aproximar e deixar claro as nossas inseguranças. Mas eu acho que isso vale também para perguntar coisas para outros profissionais, né? Eu no Instagram abro muita caixinha, hoje em dia não tanto, né, porque realmente não melhora o tempo, mas abria muita caixinha de pergunta para as pessoas perguntarem como faz as coisas. Porque muitas vezes é assim que a gente aprende, a gente vê um vídeo lá, a pessoa no story e fala, nossa, o que é aquilo que a pessoa tá fazendo? Então, perguntar. E mesmo quando você, é o que eu falei, já tem uma carreira estabelecida, você não sabe fazer tudo. Então, por que não virar para outra pessoa e falar, olha, como é que você faz isso daqui? Eu não faço a menor ideia. Eu peguei um trabalho porque eu queria muito aprender, mas eu tô insegura de como faz. Então, sabe, não precisa ficar botando banca, assim, porque quando a pessoa bota muita banca, tipo assim, eu já falo, nossa, essa pessoa tá completamente insegura, assim, ela só não quer falar. Então, pior, assim, sabe? Tipo, eu vejo as pessoas se gabando, e falo, nossa, gente, é uma pessoa insegura, né? Mas, pô, não precisava disso, né? Tipo, porque às vezes nesse processo você acaba diminuindo os outros pra você parecer mais do que você, na verdade, é. E assim, preguiça, né? Completamente desnecessário. Sim, e não resolve o problema, né? Cria outro e não resolve o primeiro. Cria outro, cria um personagem, sabe? Tipo, você realmente é assim? Eu duvido muito. Ninguém é seguro 100% do tempo. Então, achou Eu desnecessário. acho que tem uma visão meio robótica do que é profissionalismo também, né? Tipo, Sim. talvez, não sei se isso passou pela sua cabeça na hora de abrir essa insegurança da altura e tudo mais, mas acho que se eu tivesse no seu lugar, eu ia pensar, caralho, isso não é profissional, sabe? Então, Mas, se tipo, fosse há alguns foda-se, anos mano, atrás, são eu duas pessoas, pensaria. sabe? Exato. Eu falei, não vai ter como eu não deixar claro, assim, porque é uma coisa muito grande, assim. Mas eu acho que, tipo assim, se a gente. É isso. Ficar botando banca de ser 100% seguro só faz você se tornar aqueles donos de agência. Que todo mundo sabe. Então, sabe, aquele dono de agência Nojo. que tudo ele sabe fazer, tudo ele tem o know-how. Ai, Aí você fala, sério. nossa, parabéns, vamos aqui todos fazer uma roda em volta de você e te aplaudir. Isso quando ele mesmo não demanda isso, né? Não, Explicitamente por escrito. não, é isso, gente. Tipo, não vire o dono de agência do patinete, não vire. Desnecessário. Não faz isso com você mesmo. Que dica preciosa nesse podcast. Da sabedoria. Bom demais. Aliás, você deu essa dica de ouro já e eu ia te pedir em seguida se você tem alguma sugestão de atividade, de conteúdo. Acho que você deve ter 1 milhão de coisas meio na ponta da língua relacionadas à sua pesquisa de gênero e, enfim, da importância da casa, como você falou. Qualquer coisa que você achar legal de indicar pra galera que tá ouvindo. Ai, não sei se me vem à mente alguma coisa para indicar, mas eu queria dar um conselho que eu já dei outras vezes, que é não para as pessoas não olharem para a carreira das outras pessoas e condensarem tudo aquilo naquele instante em que você descobriu o trabalho daquela pessoa. Uau. Não reduz, porque isso é inclusive um desrespeito, é reduzir a jornada das pessoas. Então, não ache que é o que eu falei, que ela foi de 0 a 1000 em 3 rios no Instagram. Porque isso não aconteceu. Então, por respeito à pessoa e por respeito a você mesmo, não reduza a jornada das pessoas. Porque você corre o risco de reduzir a sua própria, assim, e achar que as coisas têm que acontecer lá. Então, não faça isso, assim. Se você olha, é uma coisa que eu levo muito pra mim. Se eu olho um trampo de uma pessoa e falo, caralho, meu, eu gostaria de fazer isso. Achei foda. É só um sinal de que é possível. Que se essa pessoa conseguiu fazer, é possível de ser feito, não é uma coisa inalcançável. Então ela me mostra que é alcançável. E é só isso. Então você não precisa que ela não faça pra você fazer. Tipo, todo mundo pode fazer e vai fazer de maneiras diferentes. Mas assim, entenda isso como um sinal de que é possível de ser feito. E aí faça, simplesmente. Porque tem uma amiga minha, a Flávia, que quando a gente se conhece desde a adolescência, né? E uma vez a gente tava super criticando uma pessoa, assim, quando a gente era bem novinha, uma coisa que a pessoa fez, assim. E a gente sempre foi das áreas, então a gente tava criticando. Aí ela fez assim, e ela também tava falando mal, tá? Mas aí ela condensou tudo dizendo assim, pois é, né? Mas a pessoa foi lá e fez, né? E a gente aqui que tá falando mal e não fez. Então, depois que ela deu essa na nossa cara,
eu sempre penso, a pessoa está fazendo mal, mas ela está fazendo. E você podia estar gastando seu tempo fazendo e tá aqui falando mal da pessoa. Então Essa autocrítica rápida da adolescência, fantástico. É quase um momento de reflexão, uma autoajuda aqui pra vocês, gente. Acho que eu vou continuar esse momento, porque a última pergunta é meio autoajuda, reflexão. E é se você pudesse voltar no passado, o que você diria para você mesma sobre a carreira, sobre a trajetória de freela? Que dica que você deixaria? Além dessa preciosa que a sua amiga já deu. Além dessa, essa é difícil de bater, mas deixa eu pensar. Eu tenho tantas coisas que eu acho que eu diria, mas eu acho que uma das mais importantes é de escutar a vozinha que eu sempre ouvi, assim, dizendo que eu era capaz de fazer as coisas. Que eu acho que é isso. Quando você tá num momento de necessidade, num momento de aperto, essa voz vai ficando muito longe. E aí você vai entrando na pressão, na ansiedade. Óbvio, né? Não tem como não, mas assim, você começa a achar que você não tá fazendo o bastante. Quando na verdade você tá, tipo assim, matando 10 milhões por dia, assim. Você começa a achar que você não tá fazendo bastante. Mas, quando você pensa isso, você lembra que a culpa é do sistema. E isso parece uma piada, mas não é. A culpa é do sistema. Então, assim, é o que eu falei antes. Não é pra ficar chateada, é pra ficar muito puto. E só assim a gente consegue reverter em alguma coisa. Então, não fica chateada, fica com raiva. Fica com raiva, uma raiva que gere ações, uma raiva que queira mudar as coisas. Não uma raiva inerte, uma raiva concentrada em si mesmo. Não, uma raiva das coisas absurdas que a gente tem que passar, assim. Porque eu acho que tem pessoas de contextos muito diferentes, trabalhando como freela, trabalhando independente. Mas trabalhar como freela ou não no país que a gente vive é difícil pra caralho, assim. É muito difícil, assim. Não devia ser tão difícil. Eu acho que as pessoas têm que lembrar disso. Não era pra ser tão difícil assim. Você passar pelas dificuldades não faz com que seja, nossa, meu Deus, eu consegui. Não seja meritocrata, pelo amor de Deus. Tipo, não era pra ser tão difícil assim. Ninguém tinha que ter uma vida tão difícil assim. Se a gente esquece disso, mata a utopia, né? Exatamente. Então, não fique chateada, fique puto. Essa é a minha outra autoajuda. Muito Só bom. conteúdo de qualidade. Coach do ódio. Eu acho que esse é o próximo passo da minha carreira. Me perguntou, né? O que eu tenho em vista? Eu acho que eu vou focar em ser coach. Maravilhoso. Pri, obrigado de novo por ter topado esse convite, pela paciência que a gravação teve lá as suas dificuldades pra gente conseguir, mas valeu mesmo. Imagina, foi muito massa, agradeço o convite. Depois eu me ouvir falando um monte de besteira e dar risada. E vai ser ótimo. E é isso. Levar com a leveza que merece, né? Mas sim, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo, Pri. Boa estreia logo mais da primeira instalação. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu uma edição fonohouse.com.